Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. Para ter essas experiências, né? O grande Matheus, pega uma aguinha aqui pro nosso querido Muzi e traz também um galetinho. Um galetinho que é proteína, porque o homem não pode ficar 1 hora sem proteína, entendeu? Uma barrinha de cereal, uma coisa. Ô, grande Muzi, como é que é lidar com fisiculturista? Essa figura, esse atleta, quais são as particularidades dessa pessoa? A figura mítica, né? Porque a imagem do fisiculturista é muito forte, né? E eu acho que, em parte, né, eu acabo tendo uma vantagem. Porque, de certa forma, eles se identificam comigo, né? E assim, o trabalho de um médico, ele depende de confiança, né, Rafinha? O cara que estudou isso foi um cara chamado Kenneth Sharrow, né? Que em 1972 ele definiu o que era o trabalho médico. O que o médico vende para as pessoas? Não é tempo, não é informação, não é cuidado, ele vende confiança. Você vai no médico, você confia nesse médico, né? E a questão que você falou antes, pô, a gente vê... Obrigado, meu. A gente vê você treinando, vê você fazendo. Isso chama coerência ética, né? O que eu falo para você fazer, eu faço. Né? Então eu tô sentado na minha bike fazendo 1 hora de aeróbio todo santo dia, né? E eu tô nessa pegada pro pessoal... eu não vou ficar falando, ó, faça, mas eu vou fazer todo dia. Até uma hora que você vai falar assim, pô, esse cara tá todo dia andando na bicicleta, eu vou andar também, né? Essa aproximação faz com que eu seja aceito nesse mundo desses atletas, porque o fisiculturista, primeiro, é um cara muito desconfiado. Segundo, Por quê? Por quê? Porque ele é um sujeito que vive com um trabalho extremamente interior, mas que tem uma casca exterior de muita repercussão. Entenda, o treino que te leva a ganhar massa muscular, ele é um treino extremamente duro, não é um treino prazeroso. Solitário. É solitário, dolorido e consistente a ponto de ser absolutamente todo dia. Ah, eu briguei com a namorada. Foda-se. Você vai levantar 100 quilos de supino. Ah, eu tô chateado porque bateram no meu carro. Não, você vai agachar com 200 quilos. E você vai fazer 10 repetições. Ah, cara, eu vou ser despejado da minha casa. Cara, não interessa. Você tem que fazer isso. Então, você pega alguns ícones do fisiculturismo brasileiro, por exemplo, e que são pessoas que passaram por extremas dificuldades na vida. Você pega o Jorlan. O Jorlan Vieira é um cara que, sem dúvida nenhuma, ele tem muita história para contar de fisiculturismo, e não só daquilo que é o que faz teu músculo crescer, mas o que faz a tua mente resistir. Porque ele é um cara que passou dificuldades inimagináveis, cuidava da mãe dele com o maior amor do mundo, a mãe dele, mãe adotiva, fazia da vida dele, né, aquilo que era o esforço de um cara que treina no limite da dor e às vezes até ultrapassando a dor, só que ele não deixava das obrigações deles de serem realizadas. Vamos pegar outra situação? Ah, é difícil ter uma vida sofrida, uma vida, né, limitada financeiramente, né? E graças a Deus e com todo merecimento, hoje o Orlando é um cara extremamente bem sucedido, né? Quem tem muita opção também? Renato Cariani. Então, você já teve com o Renato várias vezes. É um cara extremamente inteligente, extremamente aculturado, tem uma condição financeira que é exceção no Brasil. Para que ele precisa fazer dieta e treinar até o músculo dele romper? Percebe que ele não precisa fazer isso. E às vezes o nosso problema é a gente ter escolha. Então, quando você fala pra galera que, por exemplo, olha, treina, faz dieta, você tem que treinar. E a pessoa pergunta pra gente, eventualmente, fala, mas como que eu fico como você? Olha, você tem que fazer dieta, a pessoa ela tem a escolha de não fazer. Então é o sujeito que às vezes você entrega uma dieta pra ele, só que ele tá na casa dele, puta, mas eu posso pedir uma pizza. Tudo muito no alcance o tempo inteiro, né? E aí, aquilo o delivery ainda no celular, é 2 cliques, você acabou, tá com uma pizza em casa. Acabou. Ah, o meu personal não veio hoje, então não preciso treinar. Então, não ter escolha, às vezes é um chute na bunda que te leva pra frente. E ter escolha é um freio de mão que te coloca no meio do caminho que sua vida não anda. Te acomoda, né? E quem é... E assim, você olha pro Renato, por exemplo. O Renato, ele não é um cara acomodado. Ele não é um cara acomodado na família dele. Ele não é... Você vê, ele tá com 44 anos, acabou de ter uma filha com a esposa dele agora.
né? É um cara que investe na família, que o tesouro dele é a família dele. E que transa, né? Porque senão Pois é. não teria filho. Exatamente. Deixar claro, parabéns aí pro Renato Cariani. Não precisava transar, mas transa. Pô, é um vitorioso. É diligente no trabalho dele. Uhum. E que a mesma diligência é uma coisa que se multiplica dentro daquilo que é a vida esportiva dele. O que ele tem de diligência para as coisas que ele tem para a vida esportiva, né? Vamos pegar um outro exemplo que eu gosto demais. A gente tem a dificuldade financeira, a gente tem a dificuldade por excesso de opção, mas e a dificuldade por falta de opção, mas com presença de oportunidade? Vamos pegar o Júlio Balestrin. Júlio Balestrin, ele é um cara que começou a treinar duríssimo, forte demais, só que ele fez um monte de lesão. Ele convive com dores, Rafinha, ou com lesões, que assim, é inimaginável a dor que ele sente. Só que, cara, quando o Júlio fala, eu vou treinar e eu vou competir, o olho dele mareja de lágrima. Aquilo emociona ele. O Júlio, a gente operou o braço dele porque ele não podia ter sido operado antes, porque ele não podia parar de trabalhar. Ele estava com uma movimentação do cotovelo, sem brincadeira, era isso e isso. Ele não põe a mão na boca. Para ele conseguir comer, ele pegava a colher e às vezes ele não alcançava. Ele tinha que trocar de mão para ele conseguir comer. E era o que? A lesão do que? De bíceps? Uma lesão de cotovelo. Era de bíceps e tríceps. E cápsula articular. E artrose. Era uma puta lesão complexa. Isso tudo aconteceu porque ele não operou de forma precoce? Foi complicando tudo? Foi complicando porque ele não pôde operar no momento mais adequado, porque ele estava trabalhando, ele não podia parar, ele tinha que também competir. Tá. Então não tinha como fazer. Então aquilo foi complicando. E tudo que em ortopedia você deixa para mais tarde, o nível de complicação é o quê? Perda de função. Então o cotovelo dele começou a bloquear. Uhum. Como se não bastasse, o ombro dele começou a bloquear. Então ele não fazia mais isso e ele não fazia mais isso aqui. Ele não sabia o que era lavar a cabeça com a mão direita. Cara, eu e o Zé Carlos, tem que fazer quantas cirurgias? Tem que fazer 2 cirurgias. A primeira cirurgia dele demorou 8 horas. 8 horas. A segunda cirurgia dele demorou 6 horas. Tá? Aí, época do Covid, ele pegou o Covid porque ele saiu mais fraco da segunda cirurgia, foi parar no UTI e quase morreu. Saiu do UTI, a gente tem que bloquear tudo que é receptor androgênico, porque aparentemente, né, tem estudos. Flávio Caldegiani, aliás, Flavinho, um abraço, querido. Que mostram que você tem um aumento de resposta para receptor androgênico, né? E a gente bloqueou tudo que era receptor androgênico dele para ele sobreviver. O cara precisava viver, cara. Uhum. Ele chegou numa situação de plaquetopenia que ele sangrava por tudo que era orifício do corpo, cara. E ele assustou. Ele fala no podcast, ele fala, cara, eu peguei a senha, mas quando chegou na minha vez... Não quis entrar. Não me chamaram. Não assim, vou chamar o próximo. Uhum. Não fui, né? Ele se recuperou. A gente começou do zero. Ele chegou a pesar quase 80 quilos. Um homem de 130, tá? Aí a gente começou a fazer... Eu vi as imagens, ele realmente estava assim... Assustador, né? Você nem imaginava que aquilo um dia tinha sido um atleta, assim. Pois é. E aí a gente sentou e falou, Júlio, vamos cuidar. Só que assim, a gente vai ter que fazer um TPC, vai ter que fazer o seu organismo voltar. Ele falou, não, o que você falar a gente vai fazer. Cara, no TPC, ele aproveitou porque ele quer ter filho com a Bia, né? Então, a gente fez um jeito dele ter a função de novo, né? de fertilidade, né? Colheu o material, tá guardadinho, eles vão fazer FIV logo menos, né? Para garantir, né? Se ele não quiser fazer agora e tal. O Júlio já tá com 125 quilos fazendo TPC, com o braço desse tamanho, já tá com uma puta carcaça, aí você fala, bom, o que eu vou falar para um cara desse? Né? Aonde ele tinha as oportunidades, né? Só que ele não tinha condição de fazer, e ele fez isso. Então, eu acho que o fisiculturismo, ele é uma coisa tão dura, que assim, quando você vê que o cara faz uma forma física, até pode ser que esse sujeito ele seja um bruto, sabe? Mas ele tem mérito. Porque, cara, claro, físico você não empresta, você não compra, você não aluga, você não vende. Ou você faz, cara, ou esquece.
Não tenha dúvida. Eu conversei isso quando o Cariani veio aqui. Tem algo muito, mas muito... O que move, eu acho, posso estar completamente equivocado, você sabe mais do que eu isso, o que move essa multidão a seguir pessoas como você, como o Cariani, como o Júlio, como o Ramon, ou sei lá, a turma toda, é mais do que simplesmente a prática de exercício ou o corpo bonito. É muito inspirador ver a disciplina. Se todo atleta, se atletas de outros esportes tivessem 70%, 80% ou 50% da disciplina que os fisiculturistas têm, você não tenha dúvida de que o êxito nas carreiras seria muito maior. Eu acho que a disciplina e essa coisa da acordar 8 horas da manhã, fazer o teu cardio de 1 hora, sendo que você não foi pra musculação, é um cardio de 1 hora que não tem a ver com o teu trabalho de levantamento de peso, de academia, não é isso, é outra coisa. Então acompanhar essa rotina é muito inspirador, é um mérito fodido que quem é praticante, não precisa nem ser profissional. Quem é profissional desse esporte é quase que maluco, assim, porque não é talento. É como o Neymar. Neymar nasceu com talento, praticou. O corpo, fisicamente, ele já estava apto àquele esporte, ele era um menino rápido e tudo mais. Obviamente que tem talento no fisiculturismo, os cara que nasceu já com... Você vê o cara levantando, sei lá, catando lixo, você fala, o braço desse desgraçado, ou senão o cara tá no escritório. Ou, às vezes eu falo pra minha mulher de vez em quando, eu vejo uns meninos de 13, 14 anos, você fala, uns meninos gordos, mas com os ombros largos, com uma mão pesada. Você fala, esse cara aqui pode fazer aqueles negócios de o homem mais forte do mundo, aquelas coisas do strongman. Talento existe. Mas eu acho que no fisiculturismo não existe absolutamente nenhum talento. O fisiculturismo, se você seja mais forte talento, do que a disciplina, né? Mas se você não tiver trabalho duro, você não vence. E a característica é assim, né? Tem o pessoal que fala, né? Como é que é? Hard work beats talent, né? O trabalho duro vence o talento. Isso é verdade até que o talento tenha trabalho duro, né? E uma coisa comum no fisiculturismo é a necessidade de trabalho duro. Não tem sorte. Sim. Eu nasci... Quando a gente fala de genética, por exemplo, né, você tem alguma coisa em relação à silhueta bacana do corpo, né, você tem o formato dos músculos, ao que é mais ou menos a proporção que eles têm, porque imagina que o corpo é como um rosto, né? No rosto você tem proporções, distância dos olhos, tamanho do nariz, espaço entre boca e olhos, o tamanho da boca em relação aos olhos, o que é a distância entre a orelha e o resto do rosto, a forma da cabeça, é o que você olha e acha uma pessoa bonita ou não, segundo aquilo que são os seus padrões. Né? Lembrando que também não existe padrão de beleza, né, Rafinha? Toda pessoa tem o seu padrão de beleza. O belo para uma pessoa não é necessariamente o belo para outra. E mais ainda, quando a gente envelhece, o nosso padrão de beleza também muda. Então você achava uma coisa muito bela num determinado momento. A vida vai passando e você vai achando a coisa bela em outras circunstâncias. A não ser a Kelly Key. A Kelly Key, ela foge essa regra. É maravilhosa para todo mundo. Vocês não concordam, gente? Mas é Kelly Key. Pode ser velho, pode ser jovem. Kelly Key, ela é impagável. Só para dizer que há exceções à tua regra aí, músico. Então, Kelly Key, Jaime Pedro. Beijo pra vocês. Beijo pro Jaime Pedro. Eles treinam muito bem. Treina pra caralho.